Polícia! Mãos na parede! A voz ecoou na escuridão como um golpe seco, e Miguel congelou. Em segundos, sentiu o corpo ser forçado contra o muro frio da antiga fábrica. O coração disparou, a respiração falhou, e todo o silêncio da madrugada se transformou em puro alarme. Ele não era nenhum criminoso. Passara semanas preparando aquele mural, conversando com o dono do prédio, explicando o projeto artístico. Mas a autorização oficial da Câmara ainda não tinha chegado, e Miguel não suportara esperar. A parede chamava e ele precisava pintar. Agora, porém, estava imobilizado, com o peso da autoridade atrás de si, sentindo o tijolo áspero sob as palmas das mãos. "Eu posso explicar", tentou, mas a voz soou frágil. "Vai ter tempo para isso", respondeu o agente com firmeza. "Agora faça o que eu digo." Miguel obedeceu. O calor da presença do policial atrás dele era tão intenso quanto o medo. Um toque firme nas costas o manteve contra a parede, enquanto as mãos do homem verificavam os bolsos e a cintura. Era um gesto técnico, mas em Miguel tudo se confundia. O medo de ser detido, a humilhação de parecer culpado e uma estranha consciência da força daquele contacto. O agente recuou apenas alguns passos. "Vire-se devagar." Quando Miguel obedeceu, pôde finalmente vê-lo sob a luz alaranjada do candeeiro. Era mais jovem do que esperava. O olhar azul estava fixo nele, com uma intensidade quase desconfortável. "Nome?" perguntou o agente. "Miguel. Sou muralista. Tenho permissão do proprietário. Só falta o documento final da Câmara." Tremendo, tirou o telemóvel e mostrou os e-mails trocados com o dono da fábrica. O policial pegou no aparelho, e o breve roçar de dedos bastou para acender uma faísca que Miguel não soube identificar. O silêncio prolongou-se enquanto o homem lia. Por fim, devolveu o telefone. "Isto não muda o facto. Ainda é uma infração, mas não vou complicar. Vou registrar que verifiquei, que o proprietário está ciente e que não há motivo para a acusação, mas vai parar por hoje. Entendido?" Miguel respirou fundo. "Sim", o agente assentiu. "Rafael, é assim que me chamo." O som daquele nome ficou gravado. O homem voltou ao carro e partiu, deixando Miguel sozinho diante do mural inacabado. Ficou parado, a olhar as cores a meio do caminho, sentindo que algo dentro dele tinha sido deslocado. Não era apenas o susto, era a forma como Rafael o tinha olhado. A maneira como o tratara com firmeza, mas sem crueldade. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a cena repetia-se. O muro frio, a pressão nas costas, o olhar azul. Tentou convencer-se de que era apenas o choque, a adrenalina. Mas sabia que havia mais. 2 dias depois, a autorização oficial chegou. Miguel correu para a fábrica ainda com o sol alto. A sensação de poder pintar sem medo devolveu-lhe a energia. O mural ganhava vida. As cores misturavam-se em redemoinhos que lembravam galáxias. Estava tão concentrado que quase deixou cair a lata quando ouviu uma voz familiar. "Vejo que os papéis finalmente chegaram." Virou-se e encontrou Rafael, encostado ao carro da polícia, braços cruzados. Estava de uniforme, mas a postura era mais descontraída. O olhar escondido atrás dos óculos escuros não diminuía a tensão que Miguel sentiu. "Veio inspecionar outra vez?" perguntou, tentando soar casual. "Ronda normal", respondeu Rafael, mas quis ver como estava a obra. Aproximou-se do mural, retirou os óculos e observou em silêncio. "Impressionante", disse por fim. "Você tem talento." Miguel sentiu o rosto aquecer. "Obrigado. Trabalho melhor quando não penso que vou ser preso." Rafael esboçou um leve sorriso. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era curioso, como se os dois buscassem um terreno comum. "Como consegue essa transição de cores?" perguntou o agente, apontando para uma parte do mural. Miguel explicou a técnica. A pressão, a distância, as camadas. Rafael ouviu com atenção genuína. Não fingia interesse,
Queria mesmo entender. A estranheza inicial deu lugar a algo inesperado. Diálogo. Quando Rafael se despediu, não houve promessas. Mas Miguel sabia que não era o fim. Havia algo naquela presença que não se dissiparia com a rotina. Polícia! Mãos na parede! A voz ecoou na escuridão como um golpe seco, e Miguel congelou. Em segundos, sentiu o corpo ser forçado contra o muro frio da antiga fábrica. O coração disparou, a respiração falhou, e todo o silêncio da madrugada se transformou em puro alarme. Ele não era nenhum criminoso. Passara semanas preparando aquele mural, conversando com o dono do prédio, explicando o projeto artístico. Mas a autorização oficial da Câmara ainda não tinha chegado, e Miguel não suportara esperar. A parede chamava e ele precisava pintar. Agora, porém, estava imobilizado, com o peso da autoridade atrás de si, sentindo o tijolo áspero sob as palmas das mãos. Eu posso explicar, tentou, mas a voz soou frágil. Vai ter tempo para isso, respondeu o agente com firmeza. Agora faça o que eu digo. Miguel obedeceu. O calor da presença do policial atrás dele era tão intenso quanto o medo. Um toque firme nas costas o manteve contra a parede enquanto as mãos do homem verificavam os bolsos e a cintura. Era um gesto técnico, mas em Miguel tudo se confundia. O medo de ser detido, a humilhação de parecer culpado e uma estranha consciência da força daquele contacto. O agente recuou apenas alguns passos. Vire-se devagar. Quando Miguel obedeceu, pôde finalmente vê-lo sob a luz alaranjada do candeeiro. Era mais jovem do que esperava. O olhar azul estava fixo nele, com uma intensidade quase desconfortável. Nome? Perguntou o agente. Miguel, sou muralista. Tenho permissão do proprietário. Só falta o documento final da Câmara. Tremendo, tirou o telemóvel e mostrou os e-mails trocados com o dono da fábrica. O policial pegou no aparelho, e o breve roçar de dedos bastou para acender uma faísca que Miguel não soube identificar. O silêncio prolongou-se, enquanto o homem lia. Por fim, devolveu o telefone. Isto não muda o facto. Ainda é uma infração, mas não vou complicar. Vou registrar que verifiquei, que o proprietário está ciente e que não há motivo para a acusação. Mas vai parar por hoje, entendido? Miguel respirou fundo. Sim. O agente assentiu. Rafael, é assim que me chamo. O som daquele nome ficou gravado. O homem voltou ao carro e partiu, deixando Miguel sozinho diante do mural inacabado. Ficou parado, a olhar as cores a meio do caminho, sentindo que algo dentro dele tinha sido deslocado. Não era apenas o susto, era a forma como Rafael o tinha olhado. A maneira como o tratara com firmeza, mas sem crueldade. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a cena repetia-se. O muro frio, a pressão nas costas, o olhar azul. Tentou convencer-se de que era apenas o choque, a adrenalina. Mas sabia que havia mais. 2 dias depois, a autorização oficial chegou. Miguel correu para a fábrica ainda com o sol alto. A sensação de poder pintar sem medo devolveu-lhe a energia. O mural ganhava vida. As cores misturavam-se em redemoinhos que lembravam galáxias. Estava tão concentrado que quase deixou cair a lata quando ouviu uma voz familiar. Vejo que os papéis finalmente chegaram. Virou-se e encontrou Rafael, encostado ao carro da polícia, braços cruzados. Estava de uniforme, mas a postura era mais descontraída. O olhar escondido atrás dos óculos escuros não diminuía a tensão que Miguel sentiu. Veio inspecionar outra vez? Perguntou, tentando soar casual. Ronda normal, respondeu Rafael. Mas quis ver como estava a obra. Aproximou-se do mural, retirou os óculos e observou em silêncio. Impressionante, disse por fim. Você tem talento. Miguel sentiu o rosto aquecer. Obrigado. Trabalho melhor quando não penso que vou ser preso. Rafael esboçou um leve sorriso. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era curioso, como se os dois buscassem um terreno comum.
Como consegue essa transição de cores? Perguntou o agente, apontando para uma parte do mural. Miguel explicou a técnica, a pressão, a distância, as camadas. Rafael ouviu com atenção genuína. Não fingia interesse. Queria mesmo entender. A estranheza inicial deu lugar a algo inesperado. Diálogo. Quando Rafael se despediu, não houve promessas. Mas Miguel sabia que não era o fim. Havia algo naquela presença que não se dissiparia com a rotina. O choque veio numa noite em que Miguel esperava Rafael. Tinham combinado de se ver depois do turno, mas o relógio avançava e o telefone permanecia em silêncio. 2, 3, 4 horas. Miguel andava de um lado para o outro no estúdio improvisado, o coração apertado, imaginando acidentes, confrontos, notícias trágicas. Quando finalmente o intercomunicador tocou, ele correu. Rafael entrou exausto, com o rosto abatido. Havia um pequeno corte na face e um olhar vazio que Miguel nunca tinha visto. Largou o casaco e deixou-se cair no sofá como se o corpo não tivesse forças. Foi uma chamada... Uma criança no meio de uma briga de casal. A voz saiu rouca. Nada grave fisicamente, mas... Miguel, foi horrível. Ele não soube o que responder. Apenas se sentou ao lado, puxou Rafael para si e deixou-o encostar a cabeça no ombro. Ficaram assim longos minutos, em silêncio, até que Rafael suspirou fundo. Desculpa parecer assim. Não queria trazer isto para ti. Não peças desculpa. Miguel passou a mão devagar pelo cabelo dele. Eu quero estar aqui, até nessas horas. O abraço apertado que se seguiu não precisou de mais palavras. Mas nos dias seguintes, o peso do trabalho voltou a afastar Rafael. Começaram as desculpas. Hoje não posso. Estou de serviço extra. Melhor não nos vermos agora. Miguel tentava compreender, mas sentia-se de novo à margem. A lembrança das conversas, dos risos, do abraço sincero contrastava com o silêncio que se instalava. O ponto de ruptura veio quando Miguel o convidou para uma pequena reunião com amigos artistas. Rafael hesitou. Depois, recusou. Não posso, Miguel. Não estou pronto para isso. Para quê? Para me assumir como alguém que faz parte da tua vida? A voz de Miguel saiu mais alta do que queria. Eu não sou segredo. Rafael ergueu as mãos, defensivo. Não é sobre vergonha, é sobre segurança. O meu trabalho é lidar com situações de risco. Se alguém souber detalhes da minha vida pessoal, pode usar isso contra mim. E eu fico escondido por causa disso? Miguel sentiu a raiva e a tristeza misturarem-se. Eu não aguento ser só alguém que tu visitas quando sobra tempo. O silêncio cortou o ar. Rafael tentou aproximar-se, mas Miguel recuou. Vai, Rafael, hoje não consigo. A porta fechar-se atrás dele soou como uma sentença. Nos dias seguintes, Miguel voltou sozinho ao mural. Pintava compulsivamente, como se as cores pudessem abafar a dor. Cada traço era uma tentativa de expulsar a frustração. Mas, por mais que tentasse, lembrava-se do olhar de Rafael, da sinceridade do toque, do peso do uniforme que agora parecia uma barreira intransponível. Maia, a melhor amiga de Miguel, percebeu. Encontrou-o diante do mural numa tarde e perguntou sem rodeios. É por causa do polícia, não é? Miguel suspirou. Ele chama-se Rafael e eu não sei o que pensar. Então pensa nisto. Tu mereces alguém que te assuma, que esteja ao teu lado de verdade. Não alguém que te esconda. As palavras ficaram a ecoar. Miguel sabia que ela tinha razão. Mas também sabia que Rafael não era apenas um polícia. Era o homem que segurara a sua mão no café, que chorara silenciosamente no seu ombro, que mostrara fragilidade num mundo que exige dureza. O conflito rasgava-o por dentro. Ficar e esperar que Rafael encontrasse coragem, ou proteger-se e virar a página. O mural crescia, mas cada camada de tinta parecia mais pesada. A crise já não era só deles, era dele consigo próprio. Entre o medo de ser rejeitado e a vontade de acreditar que aquele encontro improvável podia ser mais do que um acaso. A noite da virada
chegou com uma intensidade que Miguel não esperava. Estava diante do mural, acrescentando detalhes finais à cascata de cores, quando ouviu passos atrás de si. Não precisou virar para saber quem era. O coração disparou antes mesmo da voz ecoar. "Precisamos falar!" Rafael estava lá, de uniforme, com o olhar cansado, mas determinado. Miguel respirou fundo, sem parar de pintar. Não sei se ainda há o que dizer. O tom era frio, embora por dentro tremesse. "Ah, sim!" Rafael aproximou-se até ficar a poucos passos. "Passei os últimos dias a fugir. De ti, de mim. E percebi que estou a perder algo que não quero perder." Miguel largou a lata, virou-se de repente. "Então por que me afastaste? Por que me escondes?" "Porque tenho medo." A confissão saiu crua. Medo de expor quem sou, e isso prejudicar o meu trabalho. Medo de perder a única coisa que me mantém em pé. Essa farda. Mas quando me vi sem ti, percebi que a farda não me dá metade da força que o teu abraço me deu. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito. Miguel sentiu a raiva amolecer, substituída por uma mistura de dor e esperança. "Rafael, eu não posso ser apenas o teu refúgio secreto. Preciso saber que sou parte da tua vida, não uma sombra." O agente avançou mais um passo, os olhos firmes. "Então escuta. Hoje, no quartel, não aguentei mais. Falei com o meu colega de patrulha. Disse-lhe que estou a conhecer alguém. Não disse o teu nome, mas disse que é um homem." A respiração de Rafael estava acelerada. Não foi fácil, mas foi a primeira vez que não me escondi. Miguel arregalou os olhos. "Fizeste isso mesmo?" "Fiz. E sabes o que ele respondeu? Que eu precisava de ser feliz, que ele já suspeitava." Rafael sorriu nervoso. "Passei anos a imaginar o pior. E afinal o mundo não caiu." Miguel levou a mão ao rosto, tentando processar. A coragem de Rafael era maior do que esperava. "Então por que vens aqui agora?" "Porque quero que saibas que escolho ficar. Escolho enfrentar o medo. Escolho-te a ti." A voz de Rafael quebrou, e Miguel não conseguiu conter-se. Deu 2 passos rápidos e agarrou-o pela gola do uniforme, puxando-o para um abraço forte. O choque do contacto fez ambos soltarem a respiração, como se estivessem a libertar um peso antigo. Rafael apertou-o de volta, enterrando o rosto no ombro de Miguel. "Não prometo que vai ser fácil." A voz saiu abafada. "Mas prometo que não vou fugir mais." Miguel afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. "Eu não quero perfeição, Rafael. Quero verdade." Houve uma pausa carregada de tensão. O olhar de Rafael desceu para os lábios de Miguel, mas ele hesitou. Foi Miguel quem tomou a iniciativa. Encostou suavemente a boca na dele. Um beijo rápido, sem pressa, mais afirmação do que desejo. Rafael correspondeu, firme, com a urgência de quem temia nunca mais ter aquela oportunidade. O beijo terminou, mas o silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Miguel encostou a testa na dele, sentindo o calor partilhado. "Isto", murmurou. "Isto é real." "É?" Rafael sorriu, finalmente sem medo. Passaram o resto da noite, sentados no passeio, lado a lado, a olhar o mural iluminado pelas luzes da rua. Conversaram sobre tudo. Sobre os limites que ainda teriam de enfrentar. Sobre a família de Miguel, que nunca compreendera a arte. Sobre os colegas de Rafael. Sobre a possibilidade de viagens futuras. Cada frase era um tijolo a mais na ponte que construíam. Em determinado momento, Miguel estendeu a mão e Rafael entrelaçou os dedos na dele sem hesitar. Não havia testemunhas. Mas naquele gesto havia a promessa silenciosa de que já não seriam 2 mundos separados. Quando se despediram, Miguel sentiu que algo essencial tinha mudado. Não estavam apenas a experimentar encontros escondidos. Estavam a dar o primeiro passo para uma vida em comum. A crise que quase os separara transformara-se em força. E ao olhar uma última vez para o mural, Rafael disse:
Sabe o que vejo aqui? Não é só arte. É o reflexo do que és para mim. Luz num lugar que eu sempre achei escuro. Miguel não respondeu. Apenas segurou a mão dele com mais força, deixando que o gesto dissesse tudo. Nos dias seguintes, começaram a testar a vida fora das sombras. Rafael passou a aparecer com mais frequência, já não apenas no fim do turno, mas em momentos do dia. Levava café, ajudava Miguel a carregar caixas de tinta. Às vezes apenas ficava sentado a vê-lo pintar, como se aquele mural fosse também um pedaço da própria vida. Mas a verdadeira prova veio quando Miguel decidiu levá-lo a uma reunião de amigos. No quintal de Maia, entre risos e música, a tensão inicial era palpável. Alguns olhares desconfiados pousaram em Rafael. Afinal, era um polícia, e muitos ali tinham histórias de desconfiança com a autoridade. Maia, sempre direta, aproximou-se primeiro. "Então, és o tal Rafael?" perguntou, braços cruzados. "Sou, sim", ele respondeu sem hostilidade. "E sei que o uniforme pode afastar as pessoas. Mas aqui não vim como polícia. Vim como alguém que gosta do Miguel." Maia ficou em silêncio por segundos que pareceram longos. Depois, soltou um sorriso breve. "Se consegues fazê-lo sorrir desse jeito, já tens meio caminho andado." E deu-lhe um abraço rápido, surpreendendo até Miguel. A barreira que Miguel tanto temia começou a desmoronar. Aos poucos, os amigos aproximaram-se, conversaram com Rafael, descobriram nele alguém que ouvia, que fazia piadas simples, que sabia falar de tudo, desde madeira até filmes de ação antigos. Miguel observava, aliviado, o ambiente transformar-se. Mais tarde, quando se afastaram um pouco, Miguel comentou baixinho: "Vês? Não era um bicho de 7 cabeças." "Não." Rafael sorriu. "Mas confesso que as pernas tremiam mais do que em qualquer operação de rua." Ambos riram, e o riso dissipou o último resquício de tensão. O maior desafio, no entanto, ainda estava por vir: a família de Miguel. O pai dele nunca aceitara a carreira artística, e Miguel temia que também rejeitasse quem ele escolheu amar. A oportunidade surgiu num jantar simples. Rafael ofereceu-se para ir, mas Miguel hesitou até ao último momento. Acabaram por entrar juntos. O ambiente foi frio no início. O pai de Miguel mal levantou os olhos do prato. Mas a mãe, com a sensibilidade de quem percebe mais do que diz, começou a puxar conversa. Rafael falou do trabalho, não com heroísmo, mas com honestidade. Contou as dificuldades, as frustrações, os momentos em que se perguntava se realmente fazia diferença. Aquela vulnerabilidade surpreendeu a todos. No fim, quando se despediram, o pai limitou-se a dizer: "Não gosto da ideia de viveres de pintura. Mas se este homem te apoia, já é mais do que eu consegui. Cuida dele." Miguel quase não acreditou no que ouvira. As palavras foram secas, mas continham uma aceitação implícita. Ao saírem, ele apertou a mão de Rafael com força, lágrimas nos olhos. "Nem sabes o quanto isto significa." "Sei, Miguel", Rafael respondeu, "porque vi nos teus olhos." O mural, finalmente concluído, tornou-se símbolo de tudo o que tinham vivido. Na inauguração oficial, dezenas de pessoas reuniram-se para ver as cores brilharem sob a luz do entardecer. Miguel fez um breve discurso, agradecendo ao proprietário e à comunidade. Mas, quando terminou, o olhar dele procurou apenas um rosto na multidão. Rafael estava lá, farda trocada por roupas simples, mas com a mesma postura firme. Após os aplausos, aproximou-se e, diante de todos, colocou a mão no ombro de Miguel. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Já não havia segredos. Miguel sorriu. Encostou a testa à dele por um instante rápido, sem medo dos olhares. Aplausos e murmúrios misturaram-se, mas nada importava além daquele contacto. Naquela noite, sentados no telhado do prédio, a ver o mural de longe, Miguel comentou: "Quando tudo começou, pensei que fosses apenas mais um obstáculo. E eu pensei que fosses apenas mais um problema a resolver.
Rafael sorriu. E olha nós aqui. O silêncio que seguiu não era vazio, mas cheio. Dois homens que escolheram não fugir, não esconder, não se render ao medo. Miguel encostou-se ao ombro de Rafael. Sabe o que aprendi? Que o medo não desaparece. Mas quando temos alguém ao nosso lado, ele já não manda em nós. Concordo. Rafael apertou-lhe a mão. E se algum dia eu esquecer isso, lembra-me. A lua refletia-se nas paredes coloridas, e a cidade parecia menos dura, menos solitária. O mural não era só arte, era testemunho de uma escolha, a coragem de amar apesar das barreiras. E naquele momento, Miguel percebeu a moral de toda a história. Não se tratava de polícia e artista, de mural ou de farda. Tratava-se de dois homens que encontraram, no inesperado, a verdade que sempre buscaram.